Bom, gente, uma coisa importante também é como está o flow de atendimento de vocês, tá? Então, como que vocês podem tanto editar alguma coisa que já está em andamento para vocês do flow de atendimento pelo nosso time de suporte, no qual eles já configuraram alguma coisa inspirado no como funciona o fluxo de atendimento, tá? Então, entendendo aí como que tem a necessidade de vocês de como é o fluxo de mensagens, como que deve ser direcionado esse atendimento, nosso time já configura e entrega isso pronto para vocês. Porém, vai ter momentos no qual vocês vão precisar também fazer alguma edição, personalização, alteração ou criar um novo fluxo, de repente para uma nova conexão ou trocar, né, um fluxo de mensagens, tá? E aqui a gente vai ver exatamente isso daqui, tá? Então, se eu quero criar um novo fluxo de mensagens, vamos trabalhar com o primeiro cenário, que é criar um novo fluxo de mensagem. Vou em criar fluxo, vou dar um nome qualquer aqui, então novo fluxo. Vou criar ele aqui, certo? Então, eu criei ele aqui, ele vai aparecer aqui para mim como rascunho. Vou abrir ele. E aqui a gente tem um ponto de partida, né, desse fluxo de atendimento. Então, temos aqui o nó inicial. Dentro do nó inicial, vocês já vão ver que tem até a questão do gatilho, caso vocês queiram gatilhar isso aqui de uma forma externa, tá? Via uma outra automação, coisa do tipo. Isso também já deixa como possibilidade. Mas por padrão, o que vocês têm aqui, os nós mais utilizados aqui para você poder utilizar e trabalhar da melhor forma? O nó conteúdo, que se trata qualquer tipo de mensagem, né? Qualquer tipo de utilização de texto, de documento, de arquivo, de áudio, vídeo, o que for, tá? O que for relacionado a uma mensagem, a ser enviada uma mensagem para o cliente, a gente vai ter aqui disponibilizado dentro deste nó conteúdo, tá? Este nó conteúdo, então clicando aqui em texto, ele vai abrir aqui na lateral a mensagem para que eu possa digitar a mensagem que eu quero que seja enviada para o cliente. Para facilitar a vida de vocês, a gente também tem essas variáveis aqui autopreentíveis, né? Então a gente tem aqui a saudação. A saudação ela vai atender naquelas situações no qual a gente tem aí o bom dia, boa tarde, boa noite. Isso vai de acordo com o horário do dia que o cliente manda mensagem. Então o sistema ele vai identificar, depois do meio-dia, vai mandar um boa tarde para o cliente. Antes do meio-dia, vamos mandar um bom dia para ele, ou boa noite. Vai de acordo com o horário que o cliente está mandando mensagem para vocês, tá? Então ele trabalha de uma forma variável também. Outra coisa que é bem utilizado é a questão do primeiro nome aqui, né? O nome, a variável do nome do WhatsApp do cliente. Então, se vocês tiverem cadastrado esse cliente, né, dentro da plataforma com o nome e sobrenome dele lá, a gente vai usar o primeiro nome dele. Se não tiver cadastrado dentro da plataforma o nome dele, a gente vai pegar o nome que está cadastrado no WhatsApp dele, no aparelho dele, tá? E aí você tem também isso de uma forma mais humanizada para se aproximar com o cliente, caso ele esteja fazendo o primeiro contato com você, né? Isso faz total diferença durante o processo de atendimento. Temos outras variáveis aqui também que vai caber mais em situações no qual vocês vão trabalhar para casos de importar via planilha ou outros casos que vocês vão fazer mais especificamente em alguns casos mais personalizados, tá? Então vou definir toda a mensagem que eu quero escrever para o cliente. Vamos colocar aqui apenas como exemplo um texto mesmo, tá? Vou ter a saudação, primeiro nome e o texto que eu quero, né, conversar com esse cliente. Opções avançadas, o que eu tenho aqui de opção? Eu vou mandar essa mensagem e já vou passar para o próximo nó, já vou passar para a próxima fase, ou vou aguardar ele responder essa minha mensagem, mandar qualquer tipo de texto que seja respondendo essa mensagem. Se for o caso de a gente ter que aguardar ele responder essa primeira interação, a gente só marca aqui, aguardar a resposta do contato. Vai abrir mais 2 leques de opções aqui para vocês. Dentro desses 2 leques de opções a gente tem validar inatividade e capturar resposta invariável. Para que cenário serve esse validar inatividade? Tá? Para casos no qual a gente vai mandar a mensagem para o cliente, vai aguardar ele responder, mas a gente vai aguardar ele responder até um certo tempo, tá? Então a gente vai aguardar ele responder até 30 minutos. Vamos colocar aqui, ó. Poderia ser uma situação de 10 minutos, 20 minutos, 5 minutos, vai a critério de vocês isso daqui, tá? Então, só para que vocês visualizem, então, a gente vai ter o validar inatividade para 30 minutos, e aí quando a gente habilita isso, a gente vai ter uma outra perninha ali dentro do flow,
que é uma saída caso o cliente demore mais que 30 minutos para responder essa nossa primeira mensagem, tá? Então vou salvar aqui, ele vai criar esse nó conteúdo e agora a gente tem para quando o cliente responde, né, o nosso primeiro texto e para quando o cliente demora mais que 30 minutos, né, ele recebeu o nosso texto e não respondeu em 30 minutos. Então a gente pode trabalhar tanto uma questão de chamar a atenção dele, então posso perguntar aqui para ele, vamos abrir um novo texto, chamar o nome dele e falar assim: você ainda está aí? E podemos aguardar mais uns 10 minutos, super válido aqui para a gente repescar o cliente que ele não está interagindo durante o seu fluxo de atendimento, tá? Então, mandamos a saudação com o texto e ele não respondeu. Demorou 30 minutos para fazer algum tipo de atividade aqui. Neste caso, né, eu estou mandando uma nova mensagem para ele, chamando ele pelo nome, falando: oi, você tá aí ainda? Né, você ainda está? E vou aguardar a resposta dele. Caso ele responda, ele me responda aqui, o que eu posso fazer aqui? Posso trabalhar tanto com a lista de opções, que é uma lista interativa de opções, tá? Que aí eu posso ter aqui, favor, selecione uma das opções. Digite não, selecione. E aí a gente pode ter aqui, ó, suporte, a gente pode ter aqui, ó, saque, pode ter financeiro, e a gente pode ter aqui, ó, falar com um atendente, tá? Dentro dessas opções, o que a gente vai ter aqui? Então eu vou ter um menu interativo, né, uma lista de menu interativo para o cliente. Caso eu mandei, recapitulando aqui então, eu tenho a primeira mensagem do cliente, eu mandei a saudação para ele. Mandei a saudação para ele, vou aguardar a resposta dele. Ele me respondeu, eu vou mandar, né, a lista de opções que eu tenho para ele. Poderia ter essa lista de opções logo de cara, logo antes da saudação. Só que às vezes isso aqui acaba sendo muito robótico, então não é legal, é uma coisa que a gente não gosta muito de trabalhar, que a gente gosta sempre de trabalhar mais o atendimento humanizado possível, né? Trazer essa questão mais humanizada do que robotizada. Então, automatizar sem robotizar, tá? Perfeito? Então, o cliente me respondeu, eu vou mandar o menu para ele. O que eu vou mandar nesse menu para ele? Eu vou ter, favor, selecione uma das opções. E aí dentro das opções eu vou ter, selecione suporte, o saque, o financeiro, falar com o atendente. Reparem que para cada opção que ele selecione aqui, a gente vai ter uma saída dentro do fluxo. Então eu vou ter a saída para quando ele selecionar suporte, para quando ele selecionar saque, selecionar financeiro, selecionar falar com o atendente. Isso daqui já pode ser transferido para uma fila de atendimento, para um atendente específico. Caso eu tenha mais atendentes que atendam o suporte, mando para essa fila. Caso eu tenha mais atendentes que atendam lá a parte de vendas, de financeiro, posso transferir para eles também. E aí essa forma de distribuição fica muito a critério de vocês. Vocês podem fazer tanta transferência para uma fila no qual todos vão visualizar e podem aceitar esse atendimento. Então o atendente disponível mais rápido pega aquela conversa, ou em casos que vocês queiram distribuir isso de forma 100% automática. Então, como seria isso, tá? Vamos colocar aqui a situação de vendas, né? Situação de vendas a gente não pode deixar muito na mão de um próprio atendente, né? Para ir aceitar, porque sempre vai ter um espertinho que vai acabar pegando aquele atendimento primeiro, certo? Nesses casos aqui, ó, criei a opção de vendas, né? E aí, ó, eu posso fazer essa transferência de forma automática de duas formas, né? Eu posso fazer essa transferência de forma randomizada ou de forma sequencial, tá? Qual que é a diferença dessas duas formas? Sequencial, o próprio nome já diz, né? Então ele vai transferir cada hora para um atendente, cada hora ele vai usar, né, um modelo para poder fazer essa transferência. E a forma randomizada, ele vai jogar uma porcentagem no qual a gente pode colocar um atendente com mais porcentagem, outro atendente com menos, vai ficar muito a critério de vocês, tá? Como é que eu dito isso? Vou trabalhar neste momento com uma forma sequencial de vendas, e aí eu vou falar que tenho 3 atendentes, 4 atendentes, vai, né, de acordo com a configuração de vocês. Vou colocar aqui apenas com 3 atendentes. Então o que vai acontecer durante o nosso fluxo aqui? O cliente vai mandar uma mensagem, vai entrar essa mensagem do cliente, a gente vai fazer uma saudação, né? Bom dia, Abner, tudo jóia? Como que eu posso te ajudar?
vamos mandar um menu para ele. O que é o menu? É aquele menu interativo no qual eu já tenho ali as opções de seleção do cliente, tá? Depois, se o cliente selecionar vendas, especificamente vendas, a gente vai fazer a transferência de forma sequencial. Eu já estou direcionando para um atendente responsável essa conversa. Então eu tenho o sequencial, no qual eu vou utilizar aqui 3 nó de transferência de atendimento. E aí eu vou conectar ele aqui, ó, primeiro nesse daqui, segundo nesse e terceiro nesse daqui, ó. Deixar ele um pouquinho maior aqui, ó. Terceiro nesse daqui. O que vai acontecer, ó? Transferir atendimento. Vou selecionar primeiro para o Kaique, que vai ser de implantação. Vou direcionar depois para o Daniel, que é de vendas. Na verdade, vamos colocar o Kaique aqui, não, porque o Kaique é só de implantação, mas vamos colocar o Aguinaldo aqui que também, ó, é de vendas. E vão direcionar para mim mesmo aqui, que também tem um departamento de vendas, tá? Notem o seguinte, tá? Então eu tenho aqui a transferência, né? Sequencial, cada hora vai para um atendente de acordo com a quantidade dos leads que for entrando. Então, o primeiro lead vai ser para o Aguinaldo, ele tá o primeiro da lista. Depois o Daniel e aí depois eu mesmo, tá? Isso aqui fica muito a critério de vocês. Caso contrário, né? Caso não atenda, não seja nenhuma dessas 3 opções, aí vocês podem até conectar aqui, ó. É importante deixar todos os pontos conectados a uma sequência para a gente não ter isso aqui parado em algum momento, tá? Então, dentro do Aguinaldo, se você clicar até para editar aqui agora, você vai notar que a gente tem essa caixinha aqui, ó, aceitar transferência mesmo se estiver offline ocupado. O que eu quero dizer com isso? Se caso o atendente, o Aguinaldo, ele não for trabalhar hoje, ele não foi trabalhar, ele não logou na plataforma, né, para fazer os atendimentos, a gente pode deixar isso aqui desabilitado e só vai mandar atendimento para ele se ele estiver logado e online na plataforma. Se ele estiver ocupado ou deslogado da plataforma, a gente não manda atendimento para ele, entendeu? Então a gente consegue também trabalhar essas variações de atendimento de acordo com o cenário, tá? Então, perfeito. O que eu vou ter aqui que é muito bacana? Então eu tenho, né, ele selecionou vendas, dentro de vendas eu mandei uma transferência de forma sequencial e utilizei a transferência para o Aguinaldo de vendas, para o Daniel e para o Abner. O que acontece logo em seguida? Eu posso utilizar, finalizar de 2 formas. Eu posso utilizar o fim de fluxo, que eu estou falando, olha, transferir o atendimento para o responsável e acaba a parte de automação. Este nó aqui é obrigatório para todo fim de automação, exceto o de IA, que ele já tem automático isso aqui, tá? Então, eu vou apenas conectar os pontos aqui, ó, de saída lá do Aguinaldo, aqui do Daniel, e agora ó, o meu aqui, ó, para que ele fique conectado tudo certinho aqui. Então, agora estou com essa parte de atendimento da minha equipe de vendas 100% configurada, ó. Ele está todo configurado aqui para mim, para o meu time de vendas, perfeito? O que eu tenho que fazer agora? O restante, né, essas outras saídas, caso o cliente selecione suporte, saque, o financeiro também tem que ter esse direcionamento, né? Então, para outros departamentos, geralmente a gente pode simplesmente transferir para o setor e aí o atendente disponível pode pegar esse atendimento. Como é que eu faço isso? Puxa aqui, ó, transferir atendimento, subo ele aqui, né? Tô puxando o pezinho aqui do suporte para transferir atendimento e reparem que diferente desse outro aqui, ó, eu não estou colocando alguém como responsável, estou mandando para o time que atende essa fila. Então, quem for o atendente que tem acesso à fila de suporte vai conseguir visualizar que tem algo pendente, pode se tornar responsável por ele. Dessa forma, a gente não definindo alguém como responsável, a gente tem um atendimento mais prático, mais dinâmico, para casos que a gente não precisa direcionar um responsável diretamente, tá? Então vou conectar, né, agora ao final do fluxo aqui, ó, direcionei, e aí eu vou fazer a mesma coisa, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ó, ele vai dar a opção de eu selecionar esse outro aqui, ó, eu vou mandar lá para o saque. Eu não vou ter a fila do saque aqui, mas eu vou colocar aqui como pós-vendas, ok? Vou fazer o mesmo esqueminha.
Estou ligando ao fim de fluxo. Esse fim de fluxo, todo final de nó ele tem que se conectar a ele, tá? E aí temos o financeiro também. Então vou colar aqui mais uma vez. Vou direcionar para o financeiro. Vou trocar a fila aqui. Selecionar financeiro. E mandar para lá. Perfeito. Ó, notem que a gente tem essa caixa de entrada, mensagem de transferência. O que é essa mensagem de transferência? É uma mensagem que a gente envia para o seu atendente, tá? Não é para o cliente. É uma mensagem que você está enviando como notificação de aviso de por qual motivo você está transferindo para ele. É obrigatório? Não é obrigatório, mas é opcional de fato, tá? É mais para você conseguir conscientizar e informar um pouco melhor o seu atendente do que ele está começando esse atendimento, tá? Uma outra opção também é se, vamos pegar aqui o caso de suporte, que é bem comum a gente adicionar um nó de IA para poder resumir essa conversa para o seu atendente. Então como que eu usaria aqui, ó, dentro dos nós de IA eu tenho aqui, ó, o resumir conversa. Aí eu posso usar o nó de resumir conversa aqui dentro antes do nó de transferência. Vamos colocar ele aqui, ó. O que eu estou dizendo aqui? Ele vai pegar, né, o resumo do que eu conversei com o cliente lá anteriormente, né, tudo que eu conversei com ele anteriormente, criar um resumo e dar para mim como uma saída de mensagem aqui para mim, tá? Então o que vai acontecer? Como é que eu vejo eles aqui? Você coloca as credenciais da sua IA aqui dentro, né? Se você já tiver uma conta verificada, né, uma conta lá com crédito da Takeflow, ele já vem preenchidos aqui para você. Em configurações, ele vai te dar como que ele vai te dar a saída aqui, ó, tá vendo? Então ele vai te dar o resumo dentro dessa variável aqui. Então apenas copio ela aqui, ó, e posso usar ela aqui, ó, dentro dessa caixinha de transferir atendimento. Então ele vai mandar o resumo tudo aqui pra gente. Dou salvar. Perfeito, tá conectado bonitinho aqui pra mim, ó. Não precisa fazer mais nada. Então temos aqui a configuração de quando saudação, o direcionamento dos setores, né? Tem aí o destrincho de cada setor especificamente. Falando aqui, caso o cliente fique inativo, estou chamando a atenção dele e caso ele me responda, o que eu faço? Ele me respondeu dentro dessa inatividade, mando ele para o menu, né? E aí ele segue o fluxo padrão de atendimento. Demorou para me responder, né? Ele me chamou, eu respondi, demorou 30 minutos, depois mais 10 minutos, o que eu faço? Geralmente a gente pode tanto encerrar esse atendimento, porque o cliente ficou ausente, né? Ele deu linha na pipa, vamos dizer assim. Ou eu posso simplesmente transferir para um atendimento, para uma fila de atendimento. Fica muito a critério de como vocês vão querer seguir com esse atendimento do cliente. O cliente ficou ausente, quero encerrar o atendimento para minha equipe não pegar esse atendimento ou quero transferir para uma fila para minha equipe tentar ligar para ele, tentar fazer contato de alguma outra forma. Fica a critério de vocês, tá? No nosso caso aqui eu vou apenas encerrar esse atendimento caso ele não corresponda aqui a nada, tá? Então, só aqui a gente tem um fluxo um pouco mais simples, obviamente, mas de cada ação que a gente consegue fazer durante todo esse processo de atendimento. Lógico que a gente tem outras situações que eu posso trabalhar horário de funcionamento, eu posso trabalhar a verificação se esse cliente é da carteira ou não, posso trabalhar as etiquetas, né, atribuir uma tag automática para o cliente, compartilhar o vCard, né? Compartilhar o vCard do atendimento em si, trabalhar outros modelos de IA, essas aqui é a parte muito legal, a questão de configuração dos modelos de IAs aqui também, tá? Então isso é muito bacana. E temos os nós mais avançados, no qual você vai trabalhar condicionais, acesso ao banco de dados, código JavaScript inclusive, aguardar requisição HTTP e SMTP, que é para questão de envio de e-mails, tá? E agora com o fluxo finalizado de fato, eu vou publicar, vou ver só se não tem nenhuma ponta que está desconectada, né? No caso, ó, tem até essa parte do suporte que eu não tinha conectado, vou conectar o fim de fluxo aqui para ficar tudo certo, e aí eu posso publicar aqui em cima. O que é o publicar? Eu estou tornando isso aqui pronto para utilização, eu posso utilizar lá na minha conexão do WhatsApp. Eu posso tanto salvar caso eu não for usar agora, mas no nosso caso aqui a gente vai publicar para valer essa versão aqui. Vou definir o nome, então vamos colocar versão 1 atendimento.
Posso definir uma descrição que também, se eu quiser, não é obrigatório. Publicar, fluxo publicado com sucesso. Então, a partir de agora, esse fluxo está 100% ok e correspondido para que a gente possa iniciar as interações, iniciar, né, essa parte configurada via chatbot normal, tá?